Olá pessoal, tudo bem? Quero falar hoje dos resultados da Paranapanema do segundo trimestre de 2021, que foram divulgados 2 dias atrás, no dia 30 de julho. E aqui eles têm os principais destaques, que ele menciona a manutenção das melhores práticas para enfrentamento à Covid-19, em consonância com o determinado pelas autoridades sanitárias. Os procedimentos adotados têm como prioridade a saúde dos colaboradores próprios e terceiros. Excelente. No dia 20 de maio, a companhia divulgou o fato relevante referente à celebração de documento denominado Memorando de Entendimentos Não Vinculante para Renegociação de Dívidas da Paranapanema S.A. e outras avanças, memorando juntamente com seus principais credores financeiros. Isso aqui é uma notícia positiva para a empresa, viu? Muito boa. Essencialmente, os mesmos que participaram do processo de renegociação em 2017, formalizando entendimentos não vinculantes com relação ao novo processo de renegociação das dívidas da companhia perante os credores aderentes. Apenas um credor que participou da renegociação em 2017 não firmou o memorando, em virtude do encerramento iminente de suas operações no Brasil. Tá bem, uma notícia positiva, a empresa aí está fazendo mágica com o nível de endividamento que a empresa tem e está tentando recuperar a empresa, né? Não é fácil. O nível de endividamento desse que a empresa tem, mesmo com os metais aí subindo de preço tão altamente aí fora do Brasil, e basicamente a receita da empresa $100, mesmo assim não é fácil, e de toda forma eles estão fazendo um trabalho muito bom, então parabéns. Receita líquida de 1,1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, lembre-se aqui, 1,1 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período de 2020, o que é bom, né? Lembrando que no segundo trimestre, no finalzinho, o dólar deu uma caída em relação ao que estava antes. Redução nas despesas com vendas gerais e administrativas de 4,4 milhões de reais no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2020, uma redução de 17,4%. Muito positiva, né? Você está vendo aqui que a redução de despesas está muito maior do que o aumento de receita, o que é bom. O EBITDA da empresa ajustado de 22,3 milhões no segundo trimestre de 2021 e um crescimento de 67,7 milhões em relação ao mesmo período de 2020. Muito bom. Esse EBITDA ajustado aqui é um valor positivo para a empresa que teve prejuízo anteriormente. Ou seja, se você pensar que está tendo um EBITDA aqui de 22,3 milhões ajustado no segundo trimestre e teve um crescimento de 66,7, quer dizer que estava negativo. A empresa perdeu dinheiro no ano anterior, que todos já sabemos que é verdade. Lucro líquido de 208,9 milhões no trimestre, impactado positivamente pela variação cambial sobre a dívida da empresa. Aquela história, né? A empresa tem receita em dólar, mas também tem dívida em dólar. Aumento na utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo é uma estratégia muito boa da empresa, que passou de 9,1% no segundo trimestre de 2020 para 21,9% no segundo trimestre de 2021, que em conjunto com as reduções das perdas metalúrgicas representou um ganho de 9,4 milhões. Perfeito. E aqui está o mix de vendas. Quando você vê o azul é o segundo trimestre do ano passado, 2020, e o vermelho, digamos assim, é o segundo trimestre de 2021. Você vê que o foco aqui no produto de cobre, onde chegou a 52% do mix de vendas, crescimento bastante representativo, chegou próximo a dobrar a quantidade. Coprodutos não teve uma variação significativa e o cobre primário perdeu um pouco o foco, né? Porque os produtos de cobre têm mais valor agregado. E aqui menciona que o melhor mix de vendas de produtos no segundo trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, com crescimento da venda de produtos de cobre de maior valor agregado, exatamente, e redução da venda de produtos de cobre primário. Receita líquida e volume de vendas no segundo trimestre de 2021. Você vê que uma receita líquida em milhões no segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020, um crescimento de 7%, o que é bom em termos de receita líquida, e volume de vendas em milhares de toneladas, uma queda de 21%. Isso aqui é que é um ponto preocupante, né? O volume de vendas teve uma certa queda, apesar que a receita aumentou, principalmente por causa do aumento do valor do produto que está sendo vendido, né? A receita líquida total do segundo trimestre de 2021 teve aumento de 6,8% quando comparada com o segundo trimestre de 2020, em função do aumento da cotação do cobre e dos metais preciosos no mercado internacional. Esse aqui é um ponto importante, interessante de se ver, que é esse aumento aqui da receita líquida, mas essa redução do volume de vendas é uma preocupação. Despesas com vendas gerais e administrativas. Despesas com vendas gerais e administrativas, uma queda de 17%, está muito bom. Foi de 25 para 21 milhões. Redução nas despesas com vendas gerais e administrativas de 4,4 milhões no segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020, uma redução de 17,4%. Custos fixos, incluindo a ociosidade do segundo trimestre de 2021. Esse é um dado importante também. Você vê aqui, permaneceu estável
em relação ao segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021 e teve uma queda de 6% do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021. E aqui menciona que os custos fixos da companhia tiveram redução de 8,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2021, uma redução de 6,1% em relação ao segundo trimestre de 2020. A companhia manteve o mesmo patamar de custos fixos. Ótimo. Geração de caixa operacional. Isso aqui é um ponto também muito importante da empresa, e saldo de caixa livre. Geração de caixa operacional 2020-2021. Você vê aqui uma redução de 4 milhões de reais, que não é bom normalmente. E um saldo de caixa livre, também uma redução no saldo de caixa livre, que você está vendo aqui que foi para 113 do lado direito. Essa redução, mesmo do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021, de 137 milhões para 113 milhões, é uma preocupação. E quando você compara com o segundo trimestre de 2020, é maior ainda, né? Caiu mais do que a metade. Foi de 237 milhões para 113 milhões. E aqui eles mencionam que no segundo trimestre de 2021, a geração de caixa operacional foi negativa em 4,1 milhões. Este valor foi próximo aos montantes dos trimestres anteriores, porém inferior ao segundo trimestre de 2020. O saldo de caixa livre da empresa ficou um pouco abaixo do trimestre anterior, fechando com 112,5 milhões de reais. Um pouco abaixo não, né? De 137 milhões para 103 milhões é um valor aqui representativo. O EBITDA ajustado, esse aqui é o EBITDA que eu queria ver, que o EBITDA ajustado que exclui os efeitos de LME e dólar no estoque, OCI, contingências e demais efeitos não recorrentes, fechou o segundo trimestre de 2021 positivo em 22,3 milhões de reais. Ponto muito positivo, viu, para a empresa, muito bom. Um crescimento de 66,7 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2020. Este crescimento se deu principalmente por conta de um melhor mix de vendas de produtos, com o crescimento da venda de produtos de cobre de maior valor agregado e redução da venda de produtos de cobre primário, bem como pela contribuição advinda do aumento da receita de coprodutos do período. Talvez esse foco deles aqui, deixa eu só voltar. Esse volume de vendas aqui reduziu porque o foco está no material com maior valor agregado e reduziram aquele foco na venda da matéria-prima, digamos assim. Então, em teoria, tem que ter estoque para aumentar a receita. Talvez essa seja a explicação que não está sendo mencionada em lugar nenhum. Pelo menos a lógica seria essa. Compra de matéria-prima, segundo trimestre de 2021 com segundo trimestre de 2020, matéria-prima reciclável, teve um aumento significativo, chegou a 22% contra 9%. E aqui menciona que o aumento na utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo, que passou de 9,1% no segundo trimestre de 2020 para 21,9% no segundo trimestre de 2021, que em conjunto as reduções das perdas metalúrgicas representou um ganho de 9,4 milhões de reais. Perfeito. Eu também dei uma olhadinha aqui no Release Days, que é basicamente a mesma coisa. E o ponto que merece destaque é isso aqui, olha, esse ponto aqui, que a receita líquida de 1,162 bilhão no segundo trimestre de 2021, que teve um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período de 2020. Ou seja, um aumento de 6% na receita, perfeito. Redução nas despesas com vendas gerais administrativas, que havia de 17,4%. E esse para mim é o ponto mais importante aqui deles, que é o EBITDA ajustado, de 22,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, um crescimento de 66,7 milhões em relação ao mesmo período de 2020, ou seja, saiu de prejuízo para lucro em termos de EBITDA ajustado, um lucro líquido de 208 milhões, no trimestre impactado positivamente pela variação cambial sobre a dívida da empresa. Tá bem, eles estão querendo mostrar um lucro ajustado, tá tudo bem. E aumento na utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo, que passou de 9,1% no segundo trimestre de 2020 para 21,9% no segundo trimestre de 2021. Perfeito. E aqui você vê os principais indicadores, que seria a receita líquida. Você vê o segundo trimestre de 2021, 1,1 bilhões contra 1,08, um aumento de 7%. O custo de produtos vendidos aqui, CPV, foi de 1,1 para 1,14, um crescimento apenas de 2%. Ou seja, positivo, a receita que mostra que o custo não acompanhou o aumento da receita, ainda o que é bom para a empresa. Lucro bruto chegou aqui a 12 milhões, contra um prejuízo de 35 milhões no período anterior, um crescimento de 134%. E aqui mostra o percentual da receita 1%, ótimo. Lucro bruto ajustado já, que tirar a parte não recorrente, você vê aqui um aumento para 55 milhões no segundo trimestre de 2021. Lucro líquido ajustado, que eles falam muito do lucro líquido aqui, de 208 milhões, mas quando você tira os fatos não recorrentes, você vê aqui que o lucro líquido ajustado da empresa, essa aqui é a realidade da empresa no momento, quando você tira a parte não recorrente, teve ainda um prejuízo de 95 milhões.
em relação aos 135 milhões de prejuízo que teve, foi uma melhora de 4,2 pontos percentuais, mesmo assim positivo. Esse aqui é um ponto importante, tá? Por isso que você tem que olhar sempre os principais indicadores e olhar os ajustados. Esse aqui do lucro líquido ajustado mostra que a empresa ainda está deficitária. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas está no caminho certo. Então, olhando a cotação da empresa, que nesse momento está cotada a R$ 14,46, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 18,04%. No mês atual, uma queda de 1,3%. Não paga dividendos, evidentemente que está em prejuízo, está deficitária. Você vai aqui nesse um ano, você vê esse pico aqui que a gente fez até 2 vídeos na época, né, que não fazia sentido. Chegou a um pico de 23, saiu de 9, foi para 23 e agora está retornando, né, já deve estar em 14,37. E a tendência vai continuar de queda, na minha opinião. Então, a situação, isso aqui é só uma opinião pessoal, tá? Não é indicação de compra ou venda. Volume não é tão baixo assim, 6,5 milhões. Os indicadores estão ruins, né? Porque a empresa é deficitária. O retorno, o ROI da empresa é menos 55%. Margem líquida negativa. Então, minha opinião aqui é o seguinte: os executivos da empresa estão tentando recuperar a empresa, estão fazendo o que é possível, um trabalho bem feito. A estratégia está acertada. Essa parte de reutilização de materiais reciclados é muito boa, muito bem feita. E aquela situação, dependendo de quando você entrou na empresa, ter paciência. Isso é uma opinião pessoal. E se você não entrou na empresa ainda, eu pessoalmente não investiria. Eu mesmo não colocaria dinheiro na empresa até que realmente ela comece a se recuperar mesmo de verdade, porque o endividamento dela ainda é muito alto. Não tá para brincadeira. E tem que se prestar atenção na receita líquida aqui da empresa. Estou só tentando achar a parte de endividamento. Deixa eu ver se eu consigo achar a parte de endividamento. Dívida. E aqui menciona em fato 2020. Não, vamos ver se ele achou uma outra parte de endividamento mais importante. Tá vendo aqui, ó, lucro cambial sobre a dívida da empresa, que a dívida da empresa é muito alta. Infelizmente, essa é uma parte que eles botam por fim. Endividamento, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha no endividamento. Olha aqui o segundo trimestre de 2020, 2,9 bilhões em empréstimos de financiamento de curto prazo. Você vai para o segundo trimestre de 2021, 2,8 bilhões, teve uma certa redução, que é bom. Mas aqui você vem na dívida líquida, que é isso aqui. Você tinha no segundo trimestre de 2020 2,9 bilhões e agora está em 3 bilhões. Um aumento pequeno, mas mesmo assim a dívida continua aumentando. Então um ponto a se pensar e a se preocupar. E o outro ponto crítico aqui é isso aqui, que basicamente 100% da dívida da empresa é de curto prazo. Então, nesse momento, é um investimento muito arriscado. E você tem que prestar atenção nisso. Tá bem? Bem, essa é a minha opinião pessoal sobre a empresa. Cabe a você investir ou não. Os executivos estão fazendo o que podem, a empresa está fazendo o que pode, mas estão ainda numa situação muito complicada. Tá bem? É isso. Nos vemos na próxima. Até mais.